Olá a todos, bem-vindos mais uma vez a Quesito a Quesito, o seu canal para quem quer ficar por dentro do julgamento de carnaval. E dando continuidade à nossa série, explicando todas as mudanças no manual do jogador e no julgamento da Liesa para 2026, nessa grande revolução que o julgamento vai sofrer em 2026. Nós estamos chegando ao fim da série, eu não sei se vai ser o último ou o penúltimo vídeo da série, porque a Liesa resolveu inverter a ordem que ela vinha fazendo, né? Ela vinha fazendo a ordem que os quesitos eram apresentados no manual do jogador, só que os dois últimos seria a comissão de frente e mestre-sala e porta-bandeira. Ela inverteu. E nesse momento que eu estou gravando, ela divulgou mestre-sala e porta-bandeira, mas não divulgou a comissão de frente ainda. Se ela divulgar a comissão de frente a tempo de manter a ordem correta do antigo desempate, eu vou jogar a comissão de frente na frente, mas se não, mestre-sala e porta-bandeira vai entrar na frente aí para não deixar o público sem um vídeo. Bom, vamos então a mestre-sala e porta-bandeira, um quesito que um dos mais revolucionados também, acho que logo depois de evolução, o quesito que mais foi revolucionado esse ano pelo novo manual do jogador. Para começar a brincadeira, um quesito que não tinha subquisitos, ele foi dividido em 3 subquisitos. Então você tem indumentária, variando de 2,7 a 3, ou seja, 3 pontos. Você tem coreografia, também variando de 2,7 a 3, ou seja, 30%, né, igual tanto indumentária como coreografia, os dois com 30% do peso do quesito. E harmonia e sincronia, aliás, sincronismo e harmonia, variando de 3,6 a 4 pontos, ou 40% do quesito. E aqui eu acho que a gente já tem a primeira revolução. O peso real dos dançarinos do casal de mestre-sala e porta-bandeira propriamente dito, das duas pessoas, foi reduzido a 40% do quesito. Eles só vão... Porque indumentária, não importa o que o casal está dançando, é basicamente um trabalho técnico artístico da escola. A coreografia, é claro que os dançarinos vão apresentar a coreografia, mas quem monta é o coreógrafo. O que a gente sempre julgou em mestre-sala e porta-bandeira, né? A graça, a leveza, os meneios, o cortejo do mestre-sala na porta-bandeira, a condução do pavilhão pela porta-bandeira, isso tudo foi juntado e empacotado no subquisito sincronismo e harmonia, que tem só 40% do quesito. Em suma, o peso do casal foi reduzido a 40%. Rafael, mas especialmente indumentária sempre foi julgado em mestre-sala e porta-bandeira. A indumentária do mestre-sala e da porta-bandeira sempre foi julgada no quesito mestre-sala e porta-bandeira. Sim, é verdade. Inclusive, toda justificando, eu sempre fazia questão de dividir quais eram os descontos de indumentária e quais não eram os descontos de indumentária. Mas veja, tirando casos raríssimos que provavelmente nesses quase 10 anos justificando, eu consigo contar nos dedos de uma mão, nunca uma escola perdeu mais do que 1/10 por indumentária. Agora vai a Liesa e me coloca praticamente 1/3 do quesito sendo indumentária, né? Porque 1/3 seria 33% e é 30%. Não é um peso muito grande para a indumentária? Não é um peso muito... Mais uma vez, vamos voltar ali à alegoria, opressão do dinheiro, já que naturalmente, de modo geral, claro que isso não é uma regra fixa, mas escolas mais endinheiradas vão conseguir fazer indumentárias melhores, né? Também não adianta você fazer uma indumentária riquíssima, mas extremamente pesada, que mobilize a porta-bandeira. Mas, né, normalmente, as escolas com mais poderio financeiro vão ter uma melhor condição de apresentar uma indumentária que tenha mais chances de ganhar a nota máxima nesse subquisito. Por que de variar 3/10 em indumentária? Poderia botar 20%, 10% até, mas tudo bem, 10% seria muito rígido, que ia variar só de 0,9 a 1. Bota aí 20%, variando de 1,8 a 2, 30 é muito.
A mesma coisa é a coreografia, que tem o mesmo peso, é quase um terço do quesito, 30%. Você agora criou uma forma explícita com critérios específicos para avaliar a coreografia, né? E tá lá os 2 critérios de coreografia: a exibição da dança com características próprias, podendo mesclar elementos de improviso com passos típicos do quesito, inspirados no samba, em danças populares, africanas, clássicas, em outras culturas que venham acrescentar na exibição, desde que não descaracterizem a modalidade. Esse critério de julgamento já existia, sempre existiu, tá? Em Mestre de Porta-Bandeira. A criação foi o segundo: a boa utilização do espaço cênico de forma harmônica e completa. Veja, e na prática, isso já era julgado, mesmo sem ter esse segundo critério de julgamento. Se você for buscar aí nos anos passados, você vai ver alguns descontos, especialmente nos últimos 3 anos, de 2022 para cá, você vai ver alguns descontos porque o casal de mestre-sala ficou muito parado e não usou a pista como um todo, não usou o palco como um todo, indo para frente, para trás, para o lado, né? Mas são poucos, raros, e de modo geral, eu só lembro, todos os descontos que eu vi, todo mundo tirou 1/10 disso. Agora é 30%, até 3/10. Veja, sempre se tirou 1/10 de indumentária, 1/10, agora pode se tirar 3. Ah, tudo bem, raramente se tira 3, aquela história que a nota da Liesa raramente é abaixo de 9,6, mas agora pode se tirar 2, né? Você está dando mais peso à coreografia do que ao bailado em si da porta-bandeira do mestre-sala. E todo mundo sabe que hoje em dia a coreografia não é criada pelo mestre-sala e pela porta-bandeira. Eles podem até dar um pitaco, mas praticamente todas as escolas contratam um coreógrafo para criar a coreografia que o mestre-sala e a porta-bandeira vão se apresentar durante toda a passada do samba na cabine. Pior ainda, ok, de novo, isso já estava sendo julgado anteriormente, mas com um peso muito menor do que 30% do quesito. E para piorar a situação, quando você cria um subquesito específico chamado coreografia e coloca para avaliar justamente a exibição da dança, né, a forma como a dança foi montada e a boa utilização do espaço cênico, na prática você está oficializando e até exigindo a necessidade que todas as escolas contratem um coreógrafo. E aí a gente tem que se perguntar, é esse o caminho que nós queremos trilhar para a mestre de porta-bandeira? Porque veja, é uma coisa que eu já venho apontando, inclusive, na Justificando o Injustificável há algum tempo. Casais que não estão bailando de um jeito clássico, estão bailando de um jeito extremamente coreografado e fora das características de mestre de porta-bandeira, estão há 4 anos sem tirar 1/10, é 40 atrás de 40. Você agora cria o subquisito coreografia, oficializa e cria a necessidade realmente do coreógrafo. Será que o quesito está trilhando justamente o caminho da coreografia se afastando do clássico? É uma pergunta que eu acho que todo mundo tem que se fazer. Esse subquisito me pega na diagonal. Me pega na diagonal. De novo, não que ele não já estivesse sendo avaliado. Nos 3 anos para cá, eu lembro de 2 ou 3 descontos porque o casal ficou muito parado no mesmo lugar da pista e não usou o espaço como um todo, que é claramente um desconto de coreografia. Mas, de novo, é 1/10 e está no meio de um bolo, está no meio de vários critérios que eram, em conjunto, dava a nota do casal. O casal ainda era o holofote central do quesito. Quando você cria 30% de coreografia, na verdade, para esse subquisito, os dançarinos são apenas um meio para mostrar o trabalho do coreógrafo. O trabalho do casal em si ficou reduzido ao subquisito sincronismo e harmonia com apenas 40% do quesito. É isso que a gente realmente quer? O que eu acho que vai acontecer? É uma opinião minha. A gente sabe também que esse quesito mestre-sala e porta-bandeira é um quesito que é muito complicado de se julgar. Primeiro porque naturalmente o peso em cima de 2 pessoas é muito grande.
É o quesito mais individualista que existe em todo o carnaval. Porque por mais que o carnavalesco seja responsável por 3 quesitos, a gente sabe que o carnavalesco depende também das condições que a escola dá. E muitas vezes o carnaval vai dizer, a escola não me deu o dinheiro, não fez o projeto que eu queria. Né? Tem essa, entre aspas, né, desculpa, mas às vezes não é desculpa não, acontece mesmo. O mestre de bateria, ele pode dividir com os 300 ritmistas, com os diretores de bateria. O casal não, o casal está ali muito exposto. São eles dois sozinhos, com o palco inteiro para eles, um espaço disputado da Sapucaí, que é praticamente um latifúndio para eles dançarem, então eles ficam muito expostos. E agora, eles só valem 40% do quesito. Concordam comigo que facilitou o trabalho do jogador em dar 9.9 para certos casais que todo mundo sabe que quando ganha uma nota que não é 10, botam a boca no trombone e reclamam do jogador na lata, e a gente sabe que isso acontece nesse quesito? Eles vão botar um 9,9 e vão tirar em coreografia, vão tirar em indumentário. O que eu acredito que vai acabar acontecendo? É muito fácil para o jogador agora dar 4 em sincronia e harmonia para todo mundo. Desse jeito, vai dizer que deu 10 para todos os casais e vai tirar os décimos em coreografia e vai tirar os décimos em indumentária. Por um lado, você resolve o problema das reclamações excessivas desse quesito que realmente ocorrem. Não vamos negar, são poucas, são simplesmente profissionais, a gente sabe quem são, mas ocorrem, e a gente sabe que ocorrem. Mas, ao mesmo tempo, isso pode criar um efeito colateral de reduzir a força, o impacto, a necessidade da escola contratar bons profissionais para esse quesito. Porque se todo mundo tira 4 em harmonia e sincronismo, eu pegar o casal top ou o casal qualquer, vai tirar 4 mesmo. O que importa é contratar um coreógrafo bom e contratar um bom ateliê para fazer a indumentária correta. Tá vendo a pegadinha? Eu não sei nem se a Liesa pensou nisso. Mas eu acho que é uma possibilidade razoável disso acontecer. Eu espero que tenham pensado, mas não sei se pensaram. Porque agora facilitou a vida do jogador. Dá 4 para o casal, que só vale 40% do quesito. É isso que a gente quer? A redução da importância para o resultado da escola ou do mestrado da porta-bandeira? Porque na prática é isso que esse novo manual vai fazer. E o pior de tudo, essa mudança não está sendo extremamente difundida dessa forma, até porque a comunicação da Liesa é muito boa, isso é inegável, a atual comunicação da Liesa funciona muito bem, e sabe que se falar isso vai tomar pancada, então eles não estão escondendo, mas não estão dando holofote. Qual o meu medo? É chegar na apuração, chover 9.9, de jogador tirando ponto de indumentária e tirando ponto de coreografia, mas o público não sabe. Até a sexta-feira, quando a justificativa vai sair, todo mundo vê que não foi retirado de harmonia e sincronismo, e sim de um subquisito que não tem a ver com o casal, o quanto que esses dois profissionais, a mestrada e a porta-bandeira, não vão sofrer de crítica, xingamento e afins em redes sociais, redes antissociais, o que quer que seja, até esse bendito caderno de julgamento ser divulgado 48 horas depois da apuração. O massacre já vai ter sido feito, os profissionais já vão estar esmagados. Por isso que quando eu vou separar nas caixinhas, né, aquela caixinha do aqui a Liesa acertou, aqui a Liesa pensou bem, mas a execução vai ser complicada, e aqui a Liesa errou, mestre, sala e porta-bandeira, para mim, fica junto com a evolução na caixinha, aqui piorou a situação. Aqui eu acho que a Liesa piorou o julgamento, piorou a situação, e talvez, até pela falta de comunicação disso, possa criar mais problemas para alguns profissionais do carnaval. Talvez sem pensar, eu espero que aliás não tenha pensado nisso, mas é uma consequência possível, tá? É uma consequência possível, a gente não pode tirar isso da cabeça, né? Ou então, veja, se é para reduzir o casal a 40%, diminui o peso do quesito, não sei, veja, então para que julgar minha série de porta-bandeira? Transforma em exibição? Não sei, eu sinceramente fico... Veja, 60% do quesito é indumentária ou a coreografia de uma pessoa que
ninguém vê na avenida. O coreógrafo, tirando nós fanáticos que acompanhamos isso, e mesmo assim eu que acompanho e vou atrás, eu acho que eu não sei o nome dos 12 coreógrafos. Eu devo conhecer uns 7 ou 8. Deve ter umas 3 ou 4 escolas que eu não sei quem é o coreógrafo. E aí esse profissional vai virar um subquisito. Um profissional que até entra na avenida. A maior parte dos coreógrafos é quem apresenta o casal para o júri, e aí o casal entra para fazer a sua apresentação. Mas é uma figura que não tem holofote, que o público não vê. De novo, muitos nem sabem quem são. E eles vão ganhar 30% do quesito. Não sei se vale a pena isso. Eu realmente fico na dúvida. Para mim, aqui a mudança foi negativa. Era melhor deixar do jeito que estava, sem subquisito. Aliás, eu sou contra os subquisitos de modo geral, por questões de conceito. Busquem justificando o injustificável, o encerramento de 2025, que eu explico isso com calma. Eu acho que poderia até ter os critérios nos subquisitos, mas que a nota pudesse ser global, única, porque isso facilitaria ao jogador a pesar alguns descontos. E por fim, a última modificação importante do critério do quesito mestre-sala e porta-bandeira no manual de 2026 é que o texto introdutório, aquele texto explicativo do quesito mestre-sala e porta-bandeira, que falava sobre a origem de mescla do erudito e popular da dança do casal e da não obrigatoriedade e não avaliação dos guardiões, e tá certo, o guardião não tem que ser avaliado, isso, no máximo no quesito fantasia ele vai ser avaliado em fantasia, vai ser avaliado em harmonia se está cantando, mas os guardiões de mestre-sala e porta-bandeira não fazem e continuam não fazendo parte do julgamento de mestre-sala e porta-bandeira. Tá? Isso continua claríssimo. Só que isso antigamente era um texto introdutório. Ele agora virou uma observação junto aos critérios. Tá? O que é importante, porque ele reforça que isso é vinculante. O jogador tem que aceitar que a origem da dança é uma mescla entre o dito e popular, e os guardiões não podem ser avaliados de forma nenhuma. Eu acho que deixa mais... Já não podiam ser, mas isso deixa mais explícito, é mais óbvio. Eu achei uma boa mudança, porque realmente, de introdução, esse texto não tinha nada. Bota como observação, é bem melhor. Gostei dessa mudança. E foi criado um novo texto explicativo, que na boa é um texto salsicha que explica o óbvio. Nós que somos do carnaval, a gente já está acostumado, não traz nada de novo esse texto introdutório. Bom, quanto ao manual, o que mudou foi isso. Então vamos aos jogadores que vão jogar mestre-sala e porta-bandeira esse ano. Ficaram 3 jogadores: Mônica Barbosa, Eduardo Torres, Fernando Bessor. Mônica Barbosa, dispensa comentários, excelente jogadora, já está aí, acho que há uns 10 anos, acho que a Mônica está desde que eu comecei a justificando em 2015, deve estar uns 10, 12 anos já também. Já elogiei muitas vezes, quando tinha que fazer a crítica pesada, é a Mônica que fazia. Quem fez o texto mais assertivo contra a discoteca do casal da Vila Isabel em 2024 foi ela, uma justificativa que eu fiz questão de ler ao vivo, né, justificando na época, excelente, ótima manutenção, parabéns, aliás. Fernando Bessor também já deve ter no seu 4º ou 5º ano, é um jogador que oscila, às vezes eu sinto que ele ele busca ali um defeitozinho na indumentária, e já faz o que eu estou prevendo que todo mundo vai fazer, né? Buscar aquele defeitozinho na indumentária para não tirar o ponto do casal. Mas é um jogador ok, as justificativas dele ok, é um jogador ali que faz o seu trabalho, eu entendo a manutenção dele, perfeito. E o Eduardo Torres vai para o seu 2º ano apenas. Ele estreou ano passado, deu 9 notas 10, então não tem nem muito o que avaliar, mas uma justificativa dele, e que eu torço, eu espero que ele apenas tenha sido infeliz nas palavras que ele usou na justificativa, ele, pela justificativa que ele escreveu para a Vila Isabel, deu a impressão que ele tirou ponto do casal da Vila Isabel simplesmente porque eles apresentaram a bandeira para o outro lado e não o dele. Eu torço para que tenha sido apenas uma má escolha de palavras e que não tenha sido essa a ideia que ele passou. Porque, apesar de ter só escrito 3 justificativas ano passado, essa ficou muito aberrante. Mas, bom, ele está mantido, vamos ver. Passou o nervosismo da estreia, vamos ver o que ele vai nos apresentar para o 2º ano. E saiu a Rena Mello. Rena que deu uma nota até polêmica, um 10 para a Vila Isabel, mas depois eu conversei com ela, eu entendi o lado dela, eu até
Expliquei a lógica do 10 na Justificando de 2025, mas a Aliesa decidiu retirar do júri. Não acredito, eu vou ser sério que eu acredito nem seja por causa disso, seja por outras coisas. Talvez ela mesmo tenha pedido para sair, não sei. É uma jogadora que eu não tenho notícia do porquê que ela saiu, mas ela saiu. E se saiu uma jogadora, tem que entrar 3, né? E aí eu acho que a Aliesa meio que saiu do molde que ela estava fazendo com os outros. Se você for olhar todos os videozinhos aqui da Justificando o Injustificável, todos os jogadores, eles entraram por currículo praticamente. Ou uma vivência gigantesca de carnaval. Todos eles, né? Eu acho que não tem um que eu não enquadro. Tem um ou dois ali que meio que caiu. Tem um currículo considerável, mas que talvez não se encaixe no quesito. E aí a gente fica se perguntando o que eles estão fazendo naquele quesito. Mas tem currículo, você entende mais ou menos por que a Aliesa trouxe eles. Aqui eu fico mais com o pé atrás. Dos 3 jogadores, 2 eu fico assim, o que eles estão fazendo aqui? Talvez porque a minha visão seja extremamente técnica e justamente a Aliesa queira dar um olhar mais, entre aspas, público comum a esse quesito. Pode ser, mas veja, é um quesito de dança, é um quesito que requer uma certa técnica, um certo conhecimento, né? Específico, né? O primeiro jogador novo é o Fernando Zican. Ele é fisioterapeuta, doutor em fisioterapia, nada menos que diretor da faculdade de fisioterapia da UFRJ. E ele tem todo o trabalho dele acadêmico é voltado para a prevenção de lesões para pessoas voltadas à dança, né? Ele é professor convidado do curso de pós-graduação de dança do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Olha, o onipresente Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que sempre deu as cartas nesse quesito, né? Mais uma vez. E o Fernando Zican é mais um jogador que não estava na minha lista inicial. Quando eu consegui apurar a lista dos 54, não era ele, era uma outra pessoa. E, aliás, me surpreendeu trazendo ele quando divulgou oficialmente os jogadores. E, interessante, ele não faz o perfil, de modo geral, dos novos jogadores. É um cara que não se enquadra direitinho igual os outros que a Aliesa chamou, né? Chamou depois de última hora, não sei. Claro, ok, ele tem toda uma relação com dança, isso é nítido, né? Ele trabalha com prevenção de lesão, ele é professor desse curso de pós-graduação, justamente numa disciplina que junta dança e saúde. Justamente, acredito eu, que ele usa os conhecimentos dele de fisioterapia para que o dançarino se proteja ao executar o seu trabalho, né? Mas eu não sei exatamente o que ele tem de conhecimento, tem de prática em relação a mestre de porta-bandeira, escola de samba, dança, coreografia. Ele vai ter que jogar coreografia, né? Aliás, inventou esse subquisito, ele vai ter que jogar. Vamos ver o que ele vai apresentar pra gente, mas é um perfil que não encaixa nos outros que a Aliesa trouxe como novos esse ano. A segunda jogadora nova é a Raquel Rosa, turismóloga, ativista cultural, presidente do bloco Me Perco na Reta, Me Acho na Curva, que é um bloco voltado para mulheres plus size, bloco de carnaval, né, claro. Mas, segundo o próprio perfil da Aliesa, que divulgou, ela foi dançarina no bloco afro Lemiaiô, que é um dos blocos mais tradicionais do Rio de Janeiro, do ponto de vista afro. Foi criada ainda na década de 90, São Cristóvão, se eu não me engano. Mas, de novo, ok, ela foi dançarina, mas se você for comparar com os outros jogadores que a Aliesa trouxe, com um currículo acadêmico gigantesco, de modo geral, alguma coisa pelo menos voltado para a área do quesito, a Raquel também não se encaixa nesse perfil. Será que a Aliesa quer dar um olhar mais público, mais povo geral no julgamento de mestre de porta-bandeira? É uma possibilidade. Mas aí eu me pergunto, se ela quer dar esse olhar, por que ela criou o subquisito coreografia, então? Que é uma coisa extremamente técnica, para você montar a coreografia de mestre de porta-bandeira. Vamos ver o que vai acontecer, mas eu percebo
inicialmente, ao menos teoricamente, especialmente nesses dois primeiros nomes, uma certa dissincronia entre as mudanças do manual e o perfil dos jogadores indicados. Torço para que eu esteja errado e o julgamento seja excelente. Mas, nesse primeiro momento, eu não vejo uma conversa entre o perfil dos jogadores e as mudanças efetuadas. E aí vamos para a terceira jogadora, e aí essa sim entra mais tradicional e encaixa melhor no perfil da maioria dos outros que a Eliezer colocou nos outros quesitos. Que é a Viviane Santos, que é a dançarina com experiência tanto na dança clássica como na dança afro, que é um perfil que a Eliezer também tem buscado nos últimos anos por quesito mestre sala e porta-bandeira. É pedagoga com trabalhos no grupo Kina Mutembua, que é um grupo de dança afro que atende adolescentes de áreas carentes, né? Um trabalho bem interessante. E ela tem trabalhos com escolas de samba. Ela já foi dançarina de comissão de frente de algumas escolas de samba, já fez coreografia para alas coreografadas em outras escolas de samba. Ela tem vivência de carnaval e longa vivência de carnaval. É dançarina, dança afro, pedagoga com trabalhos sociais. Tá vendo como encaixa bem melhor no perfil de todos os jogadores que eu já comentei até aqui? Algo que dos outros dois não encaixa tanto. Então, principalmente na parte específica de dança, né? Vamos ver o que vamos fazer. Não sei se a Eliezer quer mudar. Não sei se talvez a própria Eliezer não tenha focado corretamente na experiência de dança dos dois primeiros jogadores. E eu também não achei. Também é possível. Né? Eu não conheço. Vamos brincar aqui que o meu stalker tem limite. Né? Eu espero que esteja. Vamos esperar. Sempre a gente tem que esperar o jogador. Às vezes pode ser um julgamento maravilhoso que eu renda loas aqui, mas nesse primeiro momento, 2 dos 3 nomes não me parece encaixar o perfil escolhido com as mudanças que a Eliezer fez. É um quesito que eu tô assim, esperando para ver o que vai acontecer. É um quesito que eu estou preocupado, não vou negar não. Talvez até, por mais que a evolução eu esteja preocupado com as mudanças, em relação a perfil de jogador, não tem muito o que discutir em evolução, vamos ver o que vai acontecer. Aqui sim, aqui eu estou preocupado com as mudanças, com o perfil, vamos ver o que vai acontecer. Eu espero que o meu lado otimista ganhe mais uma vez quando chegar a sexta-feira com os cadernos de julgamento na mão. É isso, de mestre sala e porta-bandeira, é isso tudo. Já é um vídeo de quase meia hora, vai ficar igual enredo, mas tanto comissão de frente como mestre sala e porta-bandeira vão ser 2 vídeos longos, porque muita coisa mudou, gente. Por hora é isso, um abraço a todos e até a próxima.